Primeira coisa que eu aconselho você a fazer é o seguinte, você vai lá no seu computador e abre uma pasta, porque o que é criar uma página de internet? Criar um site. Um site hoje ele é composto por um monte de arquivo. Então você vai ter um arquivo de abertura do site que tem de se chamar index.html. Quando você entra lá www.nomedosite.com.br, ele vai abrir um arquivo chamado index.html normalmente, tá? Ou index.php, depende da linguagem que você está usando, mas normalmente é index.html. A partir dali você clica em links. Cada vez que você clica naqueles links, ele vai para uma outra página HTML, por exemplo, fotos HTML, sei lá, histórico HTML e assim vai. Então, na verdade, um site ele é composto por um monte de arquivo. Então, eu sugiro que e você vai desenvolver esses arquivos primeiro no seu computador, depois você vai mandar esses arquivos lá para a internet, para o servidor, onde esses arquivos vão ficar guardados lá na internet, associados àquele endereço www que você registra, tá? Então o que eu digo para você fazer? Primeiro você entra no teu computador aí, entra num local e cria uma pastinha. Então no meu caso aqui, ó, eu vou entrar aqui e vou criar uma pastinha. Então eu já tenho aqui a pasta, por exemplo, ETESP. Vou criar uma pastinha aqui, por exemplo, vou criar uma pasta aqui, botão direito aqui numa área branca dessa pasta. Novo, ó, vou em pasta, vou criar uma pasta chamada códigos. Ou vou criar uma pasta chamada site, né? E aí, ó, dentro dessa pastinha site, que está nesse caminho, ó, essa pasta está vazia. Aqui eu vou colocar os meus arquivos, por exemplo. Então, eu já sei que os meus arquivos estão na unidade E, olha lá, na unidade E, dentro da pastinha ETESP e dentro da subpasta site. Aqui eu vou colocar os arquivos que eu vou criar, tá? Que eu vou criar onde? Que eu vou criar lá, por exemplo, no HTML, no Notepad++, aqui. Tá certo? Então vamos lá, vou criar uma página rapidinho. Primeira coisa que você tem que saber. Essa página você vai criar usando o código HTML. Então, deixa-me ver aqui, linguagem. Você vem aqui na opção linguagem, aqui em cima, ó, é só vir em linguagem e na opção H, aí tem HTML aqui. Por que eu escolho a linguagem e escolho aqui no H, HTML? Porque aí na hora que eu for digitando os comandos, eles já vão ficando coloridinhos, para eu saber se o comando está certo ou não. Quando você vai desenvolver uma página de internet, a primeira coisa que você tem de digitar é um comando, que é o comando HTML, que indica o quê? Que a página vai ter início, né? Toda a HTML é uma linguagem que foi criada por uma empresa. Antes de digitar aqui o código, eu vou te mostrar uma coisinha. HTML foi criado por um conjunto de empresas, um consórcio de empresas chamado W3C. Aqui você tem, ó, na verdade, mais informações, eu vou deixar os links aí para você, sobre essa W3C. W3C é um conjunto de empresas que padroniza as tecnologias que são usadas hoje para desenvolver sites. Então, qualquer pessoa que for desenvolver site vai ter de usar uma daquelas linguagens que eu falei para você, ou outras. Mas essas linguagens são criadas, mantidas e padronizadas por um conjunto de empresas. Quais são essas empresas? São empresas associadas a esse consórcio W3C, né? E quais são as empresas que fazem parte? Olha, em 25 de abril, hoje, né, são 428 empresas que fazem parte da W3C, que é esse consórcio de empresas. E dessas empresas tem grandes empresas aqui, você vai ver Microsoft, ó, a lista de empresa completa está aqui, ó, que faz Cisco, você consegue ver aqui, ó, quantas empresas, tanto empresas financiadoras quanto empresas de tecnologia. Você vê aqui, ó, Infotech, deixa eu ver aqui se tem alguma empresa muito conhecida. Olha, são muitas, são 400 e tantas empresas, é até difícil da gente ver, mas quer dizer, essas empresas aqui, elas dizem o que a gente pode usar ou não para desenvolver um site. Então, universidades, como você pode ver aqui, ó, também são associadas a esse consórcio de empresas. Eles determinam as linguagens e os comandos que podem ser utilizados para desenvolver as páginas de internet. Então, quando você vem aqui e vai desenvolver uma página usando a linguagem HTML, e hoje toda página de internet usada no planeta usa a linguagem HTML, pode até usar outra junto, no meio, mas HTML usa. Então é esse consórcio de empresas que determina que para iniciar uma página você começa com HTML e no final você termina com /HTML. Esse comando equivale a alguma coisa do tipo início e fim. Ou seja, a página começa com a palavra HTML e termina com a palavra HTML aqui, tá?
Muitas vezes você vê aqui no começo uma outra instrução, que é a instrução doctype, assim, ó, doctype HTML. Esse doctype HTML não é um comando da linguagem HTML, mas é uma instrução que diz para o navegador, por exemplo, onde o site vai ser aberto, como o Google Chrome, o Opera, ou o Internet Explorer, ou Edge, ou Firefox, diz para o navegador que o site está sendo feito utilizando a linguagem HTML versão 5, que é a última versão da linguagem HTML, tá? Então isso daqui apenas diz o seguinte, olha, esse site aqui, os comandos que você vai encontrar aqui abaixo são comandos da versão 5, que é a última versão da linguagem HTML. É isso que esse comando faz, nada mais que isso, tá? Então aí você tem, mas não é um comando HTML esse doctype, tá? Ele é apenas uma indicação que você vai usar a última versão da linguagem HTML. Agora, a palavra HTML é um comandinho, você pode ver que está dentro de sinais de menor e maior. Indica início da página, e barra HTML indica fim da página. Todo comando vai ter o barra no final, por exemplo, barra HTML? Não, tem alguns comandos que são comandos que não tem fechamento. Mas aí você vai ver depois, vou te mostrar no decorrer das aulas, tá? Mas toda página de internet, por exemplo, ó, eu entrei aqui numa página qualquer, vou entrar numa página, por exemplo, da ETESP. Ó. Entrei na página da ETESP, da Escola Técnica Estadual, aqui, ó, ETESP. Bom, quando eu entro na página da ETESP, você está vendo aqui, ó, essa página da ETESP, isso que você está vendo aqui é um arquivo chamado index.html, tá? Isso daqui, ó, é um arquivo chamado index.html. É um arquivo chamado index.html que gerou essa imagem que você está vendo aqui, ó. Tanto que se você clicar com o botão direito aqui nessa tela e for na opção exibir código-fonte da página, você vê, ó, aqui, olha, esse é o código-fonte, ó. Isso daqui, ó, tá vendo? Esses comandos são comandos HTML que geraram aquela imagem de página. Então é isso que eu vou estar te ensinando. Esses comandos aqui eu vou estar te ensinando para gerar. Esse conjunto de comandos gera, por exemplo, na tela, essa imagem que você está vendo aqui, que é a imagem da página, tá bom? E é um arquivo chamado index.html que gera essa imagem que você está vendo aqui, tá? Bom, então, mas como é que você cria esse cara, né? Esse index.html? Você sempre vai começar com esse doctype, indicando que a versão 5 está HTML, aí HTML barra HTML, e aí uma página de internet, se você for pegar, por exemplo, mesmo a página que eu estava lá, a página da ETESP, que eu estava agora, ó, vamos lá, vamos voltar lá só para te mostrar. Uma página, ela sempre tem duas áreas muito bem definidas, né? Ela tem uma área de cabeçalho, que é essa área aqui em cima, onde tem o endereço da página, tá vendo? Os favoritos, onde tem a barra de título com as abas. Essa área de cima aqui, ela é chamada de cabeçalho da página. E essa área de dentro aqui, onde você vê o conteúdo da página, é chamada de corpo da página, tá? Então toda página HTML, toda página que você vê na internet tem a área de cabeçalho, que é a parte lá de cima e de configurações, e tem essa área do meio aqui, que é o corpo da página. Então o que a gente faz aqui, ó? Depois que você coloca HTML, dentro da estrutura, veja que aqui tem aqui, ó, HTML barra HTML, tem até um risquinho aqui, ó, mostrando, tá? Dentro dessa estrutura, você vai ter duas outras estruturas. Você vai ter a estrutura head, que indica a área de cabeçalho, ó, barra head, né, ali. E aí você vai ter a estrutura body, que indica a parte do corpo da página, onde você exibe o conteúdo que é mostrado lá na página, né? Ou seja, aqueles menus, aquelas imagens e tudo mais. Então sempre você vai ter um HTML barra HTML, e dentro do HTML barra HTML você vai ter duas estruturas secundárias, que é o head barra head, que indica aquela parte de cima lá, a parte superior aqui de cabeçalho aqui, né, que envolve configurações e dados dessa área aqui de cima, e o corpo da página, que é onde aparece o conteúdo propriamente dito, tá? Essa é uma estrutura básica de toda página de internet. E logicamente, você vai ver que quando você entra numa página, por exemplo, eu entrei na página da ETESP, aqui em cima aparece Escola Técnica Estadual de São Paulo. Isso daqui é o título da aba onde esse site está aberto. Esse título aqui da aba onde esse site está aberto, você coloca aqui dentro, ó, dentro do head aqui, você coloca um comando, né? A gente chama de tag, tá bom? A gente coloca a tag title e barra title, tá? Eu poderia fazer assim, ó, title aqui, barra title embaixo, e aqui eu colocaria, por exemplo, Escola Técnica
Estadual de São Paulo. Eu posso fazer isso, ok? E botar o barra title embaixo. Mas, por exemplo, entre title e barra title, eu não vou ter mais nenhum outro comando. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui assim, ó. Posso colocar title aqui e fechar o barra title ali na frente, né? Eu posso fazer dessa maneira, né? Fica mais fácil, às vezes, quando eu não tenho nenhum outro comando dentro da tag, só um texto, eu posso abrir ela no início e fechar no final. Agora aqui não, porque eu tenho o head e o barra head, mas dentro do head eu tenho outro comando, que é o title e barra title. Então, o head não é adequado eu colocar head e colocar o title aqui na frente, né? Porque o title é outro comando, então outro comando é ideal que eu coloque numa nova linha, tá? Bom, então, ó, por enquanto eu não tenho nada. Eu tenho uma página, defini que a página começa aqui e termina aqui. Aí eu defini a parte de head, de cabeçalho, e aí eu defini o título que vai aparecer no cabeçalho, e no corpo da página eu não defini ainda nada. Ou seja, nessa parte aqui, ó, eu não coloquei ainda nada. Mas dentro do corpo da página, aqui dentro do body, eu posso colocar uma série de outros comandos, como por exemplo, eu posso colocar um comando de título, como H1. H1 coloca título, eu posso colocar o seguinte, ó, etesp. Então, quer dizer, etesp vai ser o meu título, barra H1. Então, como eu não vou colocar mais nada dentro do, por exemplo, entre o H1 e o barra H1, eu só vou colocar um texto, então eu posso colocar na mesma linha. Eu não tenho a necessidade de fazer isso, só colocar aqui H1, aí etesp barra H1, apesar que eu posso fazer dessa maneira, se eu quiser. Mas como eu não vou colocar nenhum outro comando, nenhuma outra tag dentro do H1, H1 indica título, tá? Toda vez que você for colocar título no corpo da página, por exemplo, entre o body e o barra body, toda vez que você for colocar título, você pode colocar de H1 até H6. H1 é um título com letra grande, H2 um pouquinho menor, H3 um pouquinho menor e assim por diante. Bom, eu vou salvar isso daqui para você ver como ficou. Então eu tenho uma página que inicia e termina. Dentro dessa página, obrigatoriamente, sempre vai ter um head e um body, que são as duas partes, as duas estruturas que indicam a parte de cima lá do cabeçalho da página e a parte que onde vai aparecer o conteúdo propriamente dito. Dentro do cabeçalho eu defini o título que vai aparecer lá na aba lá da página que está aberta. E dentro do body eu defini um título que vai aparecer já nessa área aqui, ó, nesse corpo da página, tá bom? E aí o que eu faço? Eu vou salvar. Para salvar eu faço o seguinte, eu posso clicar no disquetinho ou eu vou em arquivo e vou em salvar ou salvar como, tanto faz, tá? Onde eu vou salvar? Eu vou salvar naquela pastinha que eu criei. Lembra que eu criei uma pastinha vazia? Então eu vou lá, ó, este computador, escolho lá este computador, escolho aqui a unidade E lá eu tinha salvo dentro da pasta etesp, e aí eu tinha lá site, aqui, ó, aqui dentro eu vou salvar, e o nome do arquivo que eu vou salvar aqui vai ser index, e atenção, hein, por que tem de ser index aqui, ó, tem de ser index. Não precisa colocar obrigatoriamente HTML, tá? Porque uma vez que você já tinha selecionado a linguagem HTML, você não precisa colocar .html, apesar que se colocar também não tem problema. Então, ó, já está aparecendo aqui, ó, Hypertext Markup Language, tá? Então ele já vai colocar o .html aqui. Então eu vou salvar um arquivinho aqui, ó, coloquei o nome index aqui e vou clicar em salvar. Então pronto, ó, eu salvei esse arquivinho. Será que ele salvou mesmo? Eu vou lá ver, ó, lá dentro daquela pastinha, aqui, ó, a pastinha site onde eu criei, tem um arquivo index aqui. Será que ele já abre? Como é que eu faço para ver essa página que eu criei, né? Ah, mas você não tem de criar um www primeiro para você poder ver essa página que você criou? Não. Para você testar, não. Você só vai criar e registrar um endereço www, o nome do site.com.br, depois que o site estiver pronto, tá? Não precisa ser antes. Para testar, você cria o arquivo chamado index, aí você dá um duplo clique nele, ó. Grava numa pasta, dá um duplo clique nele e escolhe aqui. Eu vou abrir com o Google Chrome, dou um OK. Olha lá, ele abriu. Olha, é isso que eu fiz. Olha lá em cima. Escola técnica. Mas olha que interessante. Olha só. Tá vendo que no lugar de aparecer o técnica, o acento no técnica, apareceu tudo detonado lá em cima, apareceram uns símbolos estranhos. São Paulo também apareceram uns símbolos estranhos, porque ele está configurado para o idioma inglês, ele não está configurado para o nosso idioma. Então eu tenho de colocar um outro comandinho lá para ele entender que o idioma que está sendo utilizado aqui é o idioma português, para ele entender a acentuação do nosso idioma, tá?
Então vou ter de colocar um comandinho a mais. E aqui o ETESP, você pode ver ó, que é o H1 que eu coloquei lá, o ETESP apareceu aqui. E aquele Escola Técnica de São Paulo foi o que eu coloquei lá no meu, ó, vou te mostrar. O Escola Técnica de São Paulo, ó, eu coloquei com acento certinho, é o que eu coloquei dentro do title. Então o que eu coloco dentro do title aparece lá em cima na barra de título do navegador. O que eu coloco no H1 aparece aqui dentro do corpo da página, porque está dentro do body, vai aparecer nessa área aqui da página, tá? O que eu coloco dentro do head aqui no title, ó, vai aparecer lá em cima. Mas para aparecer com a acentuação correta, então aqui dentro, ó, dentro do head, depois do title ou antes, pode ser antes ou depois, você coloca o seguinte. Você coloca a tag meta char7 igual a UTF-8. O TF-8 é um código que indica para o computador que ele deve entender todos os caracteres de uma tabela chamada tabela ASCII-2. Essa tabela ASCII-2 tem todos os caracteres de idiomas que não sejam idiomas orientais, de idiomas ocidentais, ou seja, tabela ASCII-2 tem todos os caracteres possíveis através do teclado, incluindo os caracteres com acentos. Então, quando você coloca meta char7 UTF-8, você está dizendo assim, olha, navegador, você está dizendo para o navegador, por exemplo, para o Google Chrome ou para o Firefox, está dizendo, olha, é para você exibir corretamente qualquer caractere, mesmo os acentuados, que existam nessa tabela ASCII-2. E aí, olha o que vai acontecer. Vou salvar de novo, vou clicar no disquetinho ali para salvar de novo, vou vir aqui na minha página, olha lá, tá tudo danificado lá em cima o título, né? E vou atualizar, ó. Clico aqui apenas para recarregar a página. Atualizou, olha lá, já arrumou, ó. Apareceu Escola Técnica Estadual de São Paulo, ficou certinho. Por que que apareceu dessa maneira? Porque eu coloquei esse comandinho aqui, ó, meta char7 UTF-8. Para você que não sabe o que é essa tabela ASCII, se você for lá no Google e digitar tabela ASCII-2, você vai ver que vai aparecer essas tabelonas aqui, ó. Deixa eu ver uma tabela ASCII-2 bem completa aqui. Aqui, ó, tabela ASCII-2 dá para você ter ideia do que é essa tabela. Vamos ver se eu consigo aqui aumentar. Essa daqui ela não mostra. Ah, essa mostra, ó. Em vermelho estão os caracteres. Deixa eu ver se eu consigo exibir numa nova guia para ficar mais fácil. Ah, não, ainda está muito pequenininha aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar. Não consigo aumentar ela. Não, na verdade, não ficou. Não. Ah, não, está aqui. Eu acho que eu consigo visualizar melhor. Então, por exemplo, você pode ver aqui, ó, que tem o tio aqui embaixo. Ó, ele mostra os caracteres acentuados. Deixa eu ver se ele mostra toda a tabela ASCII. Não, na verdade, aqui ele não mostra a tabela ASCII completa, porque vai até 255 e aqui ele só está mostrando até 127, né? Então ele não tá, essa não está completa. Deixa eu ver se eu acho uma tabela ASCII completa para te mostrar. É uma super tabela, uma tabelona. Vamos ver como é que está essa daqui. Ela mostra os caracteres. Vamos ver se ela vai até o 200. Não, também ela está incompleta. A gente precisa achar uma tabela ASCII completa. Vai até o 255. Vamos ver essa daqui, se a gente consegue. A imagem não está muito boa. Tá indo também só até o 127. Deixa eu ver se ela mostra. Não tá tão simples da gente achar uma tabela ASCII completa. Ah, essa daqui, até 255. Eu acho que essa daqui vai. Vamos ver ela aqui numa nova guia. Vamos ver se ele exibe certinho. Tá aqui, tá. Não tá fácil da gente conseguir exibir a tabela ASCII completa, não. Vamos ver. Bom, mas o fato é, ó, essa daqui já está um pouco completa. Você pode ver, ó, que tem os caracteres com acento aqui, ó. Então ele aceita qualquer caractere que existe nessa tabela, ele vai exibir corretamente na página, tá? Então quando você coloca, na verdade, esse comando aqui, ó, char7, meta char7 UTF-8, você está dizendo para ele que qualquer caractere que exista naquela tabela, incluindo caracteres acentuados, é para ele renderizar adequadamente na tela. Por exemplo, ETESP, se eu quisesse colocar aqui, ó, escola técnica. Aí eu vou salvar, vou lá na página que está aberta, ó, e vou atualizar. Aqui, atualizei. Veja que apareceu o acento normalmente, tá?
Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, desenvolver página de internet não é difícil. Você vai lá, ó, você viu que eu vim aqui, criei. E é lógico, se eu quiser agora colocar um texto aqui embaixo, como é que eu faço para colocar um texto? Existe um, eu acho que deixa eu ver se é Lorem Ipsum, eu não me lembro exatamente. Lorem Ipsum é uma página que ele gera texto aleatório, assim, só pra gente, quando você não quer digitar um texto, ele gera tipo um texto aleatório, um monte de palavrinha como se fosse um texto, tá? Quando você vai colocar um texto na página, você tem de colocar cada parágrafo dentro de um comando P, né? P de parágrafo. Então, por exemplo, eu já coloquei o título dentro do H, agora eu vou colocar os parágrafos dentro do P. Então eu coloco P/P, e aí eu coloco aqui, ó, o parágrafo aqui no meio, tá? Então, por exemplo, eu peguei o P/P. Aqui dentro eu copiei da internet, ó, selecionei isso daqui, ó, um pedaço aqui, um parágrafo, né? Um parágrafo inteiro, dei um Ctrl C e vim aqui, dei um Ctrl V. Ah, quero um outro parágrafo, né? Quero outro parágrafo de texto. Então, para cada parágrafo você vai ter um P. Né? Então não é para o texto todo, tá? Para cada parágrafo do texto. Se eu tenho um texto com 10 parágrafos, para cada parágrafo eu vou lá, ó, por exemplo, aqui é outro parágrafo de texto. Então eu vou lá, pego o parágrafo, Ctrl C, vou colar ele aqui, ó, Ctrl V, tá? Poderia colocar tudo na mesma linha, mas é só para te mostrar. Então olha só, coloquei 2 parágrafos de texto. Então dentro do body você pode colocar então o conteúdo que você quer que apareça na página. Ah, conteúdo que eu quero que apareça na minha página. Então, ó, body/body, o que eu quero que apareça na minha página? Um título, então H1/H1, quero que apareça um parágrafo e outro parágrafo. Então, vou salvar ali, ó, salvei, vou lá na minha página e atualizo. Então, dá uma olhada, percebe, ó, o título, que é o H1, aí um parágrafo, tá vendo? Outro parágrafo. Ah, e se eu quero mais um texto aqui, mesma coisa, você coloca outro parágrafo, P, aí embaixo, /P. Você pode notar que normalmente, ó, como eu tenho o body e o /body aqui, ó, o que eu coloco entre o body e o /body, eu coloco um pouco para frente, ó, um pouco para a direita, tá vendo? P/P. O que eu coloco entre o P e o /P, o texto eu coloco um pouquinho para a direita. A gente chama de indentação isso daqui. É uma boa prática, é apenas para visualmente ficar mais fácil de entender, tá? Vou pegar mais um parágrafo lá, então vou pegar um parágrafo aqui, esse parágrafo um pouco maior, Ctrl C, venho aqui, colo ele aqui dentro, ó, Ctrl V. Então peguei, colei o parágrafo aqui, ó. Ah lá, o parágrafo está aqui, jogo ele um pouquinho, com a barra de espaço, jogo ele um pouquinho para a direita. Então tenho, dentro do corpo da página, eu tenho um título H1 e aí eu tenho 3 parágrafos. Salvo ali no disquetinho, venho aqui na página e atualizo ali, ó. Clico ali em cima, atualizei, ó, tenho, ó, um título aqui e 3 parágrafos. Cada parágrafo dentro de um P. Ah, agora eu quero colocar uma imagem. Só que eu quero colocar uma imagem entre esse parágrafo e esse parágrafo aqui de baixo. Quero colocar uma imagem aqui no meio, entre esses 2 parágrafos. Como é que você coloca uma imagem entre esses 2 parágrafos? Você abre linha entre esses 2 parágrafos. Então, por exemplo, aqui é um parágrafo e aqui é outro. Então, aqui no meio, eu coloco IMG SRC igual. Aqui eu vou ter de colocar o nome da imagem. Aqui eu vou colocar Alt igual a descrição da imagem, tá? Então, primeiro eu vou, esse é o comando. Veja, não existe um /img. IMG é um dos poucos comandos que você não fecha. Então, como é que eu vou fazer agora para colocar uma imagem aqui? Primeiro eu vou lá na internet, vou pegar aqui no Google e vou colocar, sei lá, eu quero colocar uma imagem ali, se eu estou falando da ETESP, eu quero colocar uma imagem de escola. Tá? Então, vou pegar aqui imagem de escola, vou aqui em imagens, no Google, então eu vou pegar aqui escola, vou pegar essa imagem que é uma sala de aula, vamos pegar aqui, ó, essa imagem aqui que é uma sala de aula, aqui peguei a imagem, aí o que eu faço? Clico com o botão direito na imagem, vou em abrir em uma nova guia para ver se a imagem aparece no tamanho original, ó, que é um tamanho maior, botão direito aqui e vou em salvar imagem como, tá? Ó, botão direito na imagem, salvar imagem como, e vou salvar a imagem lá na mesma pastinha. Vou salvar a imagem, por enquanto, na mesma pastinha onde está a minha página. Então, lá em ETESP, site, aqui, ó, eu vou dar um nome para a imagem aqui embaixo, vou dar nome de sala, tá?
Ó, coloquei o nome de sala para minha imagem e ela é uma imagem JPEG, ou seja, JPG, tá bom? Então, ó, se eu for lá, ó, veja que aqui embaixo aparece sala JPG, que é o nome do arquivo que eu salvei, ó. Ele vai estar lá, ó. Tem o meu arquivo index e tem agora o meu sala, que é JPG, é um arquivo JPG, tá? Então, como é que eu faço ali para colocar essa imagem aqui? Então, aqui no SRC, SRC é a abreviação de source, origem. Então, IMG é a tag, é o comando que coloca imagem. SRC é a propriedade que define qual imagem que eu quero colocar. É a imagem sala.jpg. É o nome da imagem que eu quero colocar, que eu baixei da internet, tá? Alt igual. Aí no alt igual eu coloco uma descrição da imagem. Sabe por quê? Às vezes a pessoa que está navegando nesse site, ela é uma pessoa cega e ela vai usar aqueles leitores de tela. E quando ela leva o mouse ou ela se posiciona sobre a imagem, ela não sabe que imagem que é aquela. Então, o leitor de tela vai fazer a descrição, vai falar aquilo que está no alt. Então, aquilo que você colocar no alt tem de ser uma descrição daquela imagem. Por exemplo, sala de aula com carteiras. Sala de aula vazia, né? Vazia com carteiras. Por exemplo, você faz uma descrição. Se por um acaso essa imagem não abrir, vai aparecer essa descrição. Se por um acaso a pessoa for uma pessoa cega e estiver usando leitor de tela, quando ela posicionar o mouse sobre a imagem, vai aparecer, ela vai ouvir isso daqui, ó, sala de aula vazia com carteiras. Na verdade, você teria de colocar imagem de uma sala de aula vazia com carteiras. É isso que a gente coloca no alt. Alt, então, é uma descrição que permite acessibilidade para pessoas cegas, né? Mas, não, ó, veja, o IMG não existe um /IMG. Você não vai colocar um /IMG no final. Não existe. É uma tag que não precisa, não necessita. Ah, mas posso colocar? Não, porque não existe. Ah, mas por que não existe? Porque lembra daquele consórcio de empresas W3C que criou a linguagem HTML e muitas outras? Eles definiram as regras e lá eles definiram que a tag HTML ela não precisa de ter o /HTML, porque o IMG não precisa ter o /IMG, porque entre IMG e o /IMG não teria nada. As informações da imagem são colocadas dentro da tag, ó, nas propriedades. Na propriedade SRC tem o nome da imagem, na propriedade alt tem a descrição da imagem. O problema é que essa imagem é muito grande, então você vai ver o que vai acontecer. Ó. Salvei aqui no disquetinho, vou lá ó, na página, cadê a página aqui? Ó, vou atualizar. Olha o que aconteceu. Então tem o primeiro, o segundo parágrafo, aí veio a imagem gigante e o terceiro parágrafo lá embaixo. Ah, e se eu quiser diminuir essa imagem, como é que eu faço? Tem como diminuir essa imagem? Tem como diminuir essa imagem. Só que a gente faz essas configurações de tamanho da imagem, cor da letra, tamanho da letra, posicionamento, se é centralizado, à esquerda, à direita, a gente faz isso tudo com a outra linguagem chamada CSS, que é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Então, o que a gente faz? Isso é HTML. HTML é uma linguagem que começa com HTML/HTML, head/head, body/body. Head é a parte superior lá, onde você coloca basicamente só o título que vai aparecer lá na aba do navegador aqui em cima, né? E coloca configurações. Começa daqui, configuração para exibir acentuação. Aqui no HTML também você pode colocar essa configuração lang, que na verdade ela não vai acentuar para você, não vai mostrar acentuação, mas você pode colocar, por exemplo, lang ptbr. O navegador vai saber que você está usando o idioma dessa tua página é português Brasil, né? Ou você poderia colocar lang inglês, tem as siglas que você acha na internet, japonês, cada país tem sua sigla, formada normalmente por duas letras. Tá? No caso do Brasil é PTBR, porque é português brasileiro. Não é obrigatório essa propriedade lang, mas é bom você colocar. Tá? Bom, vai mudar alguma coisa se eu não colocar? Não vai mudar, porque aqui ele já vai exibir acentuação, então já é o suficiente. Tá bom?
E como é que eu faço então, se eu quero configurar? Quero que essa imagem fique menor, quero que esse texto fique colorido, ou quero que esse texto fique maior, mudar o tipo da letra, tamanho da letra, centralizar esse texto, mudar o tamanho, a cor do texto. Para fazer as configurações do texto, a gente usa uma outra linguagem chamada CSS, que é Cascading Style Sheet. Agora, tem 3 maneiras de usar CSS. Eu não vou ficar perdendo tempo te mostrando as 3. Eu vou mostrar justo a maneira profissional, a maneira que é a mais usada hoje. Que é a seguinte maneira. Eu crio um novo arquivo. Veja, eu estou num arquivo aqui chamado index.html. Aqui eu estou criando minha página. Essa é a página de abertura do meu site, certo? É a página que eu estou criando de internet. Tá bom? Não criei menu ainda, não criei link ainda, nada disso. Estou criando uma página, digamos que seja a página de abertura do meu site. Apenas um exemplo, tá? Então o que eu faço agora se eu quiser formatar? Quero colocar cor de letra, tamanho de letra, centralizar, diminuir a imagem. Primeira coisa que você tem que fazer é criar um novo arquivo. Criar um novo arquivo e colocar os comandos de formatação dessa linguagem CSS, tá? Daria para colocar tudo aqui dentro, mas eu nem vou estar perdendo tempo de te mostrar como coloca aqui dentro, porque na prática do dia a dia hoje as pessoas separam tudo num arquivo diferente. Então não adianta eu te explicar como coloca aqui dentro se lá fora, na prática profissional mesmo, no mercado de trabalho, você vai colocar num arquivo diferente. Então já vou direto te mostrar como se coloca num arquivo diferente. Como é que eu faço isso? Eu vou em arquivo, novo. Ó, vou criar um novo arquivo. Então aqui em cima eu tenho o index e esse new, que é o novo arquivo que eu estou criando, o index.html e o new. Eu posso alternar clicando nesses arquivos, certo? Aí, ó, eu não tenho nada aqui, mas aí eu venho na linguagem e vou em C. E aqui no C eu escolho CSS, a última opção, ó, porque é a linguagem que eu vou usar para programar esse arquivinho aqui. Tudo bem? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu quero centralizar esse título aqui, ó. Tá vendo? Esse ETESP Escola Técnica, esse ETESP Escola Técnica, veja que é o H1, tá vendo? H1 ETESP Escola Técnica. É esse cara que eu quero configurar, certo? Então o que eu faço? Eu venho aqui e indico aqui o seguinte, H1, aí eu abro a chave e viu que ele já fechou a chave para mim, ó. H1, abri chave, ele já fechou a chave. Aí eu coloco o seguinte, text, align, ó, ele já vai... O bom do Notepad++ é que ele já te ajuda, ele já dá text todos os comandos baseados na palavra text. Eu vou escolher o text align, eu posso dar um duplo clique aqui nele, ó, já aparece text align. 2 pontos, center. Ou seja, significa que naquele comando H1, ó, nessa tag H1 aqui, nesse comando H1 da página, nesse comando H1 da página HTML, é para ele aplicar a propriedade text align center, ou seja, é para ele alinhar o texto ao centro da tela. Mas no lugar de center eu poderia colocar right, à direita, poderia colocar left, que já está, que é a esquerda, mas normalmente nesse caso, como é título, eu quero colocar centralizado, ok? Então, ó, coloco a tag que eu quero formatar lá da página, que é o H1. Aí eu coloco a propriedade que eu quero formatar, que é o text align, e o que eu quero fazer com ele, com essa propriedade, eu quero colocar no centro. Ah, e se eu quero também mudar a cor da letra? Então aí você coloca ponto e vírgula e coloca outra propriedade para mudar a cor da letra, que é a propriedade color. Color, 2 pontos, e aí você coloca a cor. Por exemplo, eu quero blue, certo? Então significa que aquele texto do H1 aqui, ó, que é o ETESP, Escola Técnica, além dele ficar centralizado, ele também vai ficar em azul. Então eu posso separar configurações da mesma tag com ponto e vírgula. Se eu quiser mais uma, por exemplo, ó, ponto e vírgula, quero mudar o tipo da letra, fonte family. Aqui, ó, já tem aqui, eu posso clicar, ó, ele já aparece. E eu posso colocar, por exemplo, Tahoma, que é um tipo de letra. Então, fonte family Tahoma. Quero mudar, inclusive, o tamanho da letra, ó, fonte size, para mudar o tamanho da letra. Aí eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, 70 px pixel. Pixel é um tipo de medida que é pontinho. É cada pontinho que você vê na tela. Se você olhar bem na tela, você vê milhões de pontinhos, tá? Quanto maior o número, maior vai ser o tamanho da letra. Então, nesse caso, eu fiz uma configuração, ó, várias configurações para o H1.
Muitas vezes você vê isso assim, ó, abriu ali a chave, aí você vê essas configurações assim, ó, uma embaixo da outra, para ficar mais visualmente ficar melhor, né? Aí você fecha aqui esse cara aqui, ó. Às vezes você vê dessa maneira, ó, abriu aqui, aí você coloca as propriedades e aqui você fecha no final, tá? Só coloca ponto e vírgula quando você vai colocar outra, quando você vai colocar uma próxima propriedade. Ou pode ser na mesma linha, ou pode ser dessa maneira aqui. Bom, será que já está funcionando? Vamos ver se está funcionando. Eu vou clicar. Ah, só que eu preciso salvar esse cara, né? Veja, eu criei um novo arquivo. Esse é o HTML. Esse cara aqui é novo que eu criei. Eu não salvei ele. Esse cara, eu não gravei ele ainda no meu computador, né? Então, como é que eu gravo esse cara aqui? Eu clico ali, ó, arquivo, salvar como. Aí eu vou lá na mesma pastinha, ó, pastinha site, onde está o index.html, onde está a minha imagem, tá vendo? Aí eu vou gravar aqui esse arquivo com um nome qualquer, por exemplo, com o nome formatos, ou config, qualquer nome, o nome que você quiser. Eu vou gravar com o nome formatos. Ele vai gravar com o nome formatos.css, ele já coloca automaticamente esse arquivo aqui, ó, o index, ele grava como HTML, tá? Esse formatos, como eu escolhi a linguagem CSS, ele vai gravar com .css. Então eu vou ter o index.html, que é aquela página com os comandos e com as coisas que eu quero exibir, e o formato CSS, que é o arquivo com as configurações daquelas coisas que eu estou exibindo, tá? Então eu vou gravar com o nome formatos e salvar. Então eu tenho agora o formatos e o index. Formatos e o index. Mas será que eles já estão ligados? Vamos ver? Eu vou aqui na página e atualizo a página. Opa, atualizei e não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque você ainda não ligou os dois arquivos. Como é que você liga os dois arquivos? Ó, esse é o formatos e esse é o index.html. Para ligar, dentro da tag head ainda, ó, dentro da tag entre o head e o barra head, ou em qualquer lugar, pode ser aqui em cima, pode ser aqui, entre esses, em qualquer lugar, mas tem que ser entre o head e o barra head. Você tem de colocar o comando link, rel igual style sheet, opa, aqui entre aspas, rel igual style sheet, type igual a text barra css, href igual o nome do arquivo formatos.css, o nome do arquivo que tem as configurações. Então veja bem, isso aqui significa o seguinte, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma tag link. Rel significa qual tipo de arquivo é esse daqui, ó, CSS. CSS significa Cascade Style Sheet. Style Sheet é folha de estilo. É um arquivo de configuração, um arquivo de formatação. Então, quando você coloca link rel igual style sheet, você está falando o seguinte, olha, é para fazer um link com um arquivo de configuração, uma folha de estilo, style sheet, tá? De que tipo é esse arquivo de configuração? É um arquivo de configuração do tipo CSS, que é um tipo de arquivo texto. Porque existem outros tipos de arquivo de configuração que não CSS, mas o CSS é o mais comum de se utilizar, tá? Qual o nome do arquivo? href é para indicar qual é o arquivo de configuração. É o formatos.css. Então, esse comando aqui faz a ligação entre essa página index.html com esse arquivo formatos.css. Agora sim. Existe o barra link? Tem de colocar o barra link? Não, o link é igual img. img e link são comandos que não têm fechamento. Muitas vezes você vê no final desse comando aqui, ó, antes do fechamento do sinal de maior, você vê essa barrinha indicando que não tem fechamento, mas não é obrigatório colocar essa barrinha. Da mesma forma que às vezes no img, aqui no final, você vê essa barrinha aqui, ó, indica que esse comando não tem fechamento. Colocar ou não essa barrinha fica a teu critério, tá? Mas não é obrigatório colocar na linguagem HTML5, mas às vezes você vê só para você não estranhar, tá bom? Mas não é algo obrigatório. Eu vou salvar aqui, ó. Para salvar agora, como eu já gravei uma vez, é só clicar nos 3 disquetinhos que aparece ali, salvar todos. Aí eu venho aqui, opa, agora sim, ó, já centralizou e já ficou em azul, fonte tá Roma, tá vendo? Já ficou do jeito que eu queria. Bom, e agora? E a imagem? Eu quero diminuir a imagem. Como é que eu vou fazer para diminuir a imagem? Bom, eu vou lá, vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar agora no img, ó. Quero aplicar a configuração agora no comando img, na tag img. Ó, é no img que eu quero aplicar, tudo bem? Então, como é que eu aplico no img? Eu venho aqui embaixo, coloco o img, abro a chave,
Vou apertar Enter, porque agora eu já vou colocar embaixo aqui, né, as configurações. Coloco largura, width, ó, width, largura. Qual é a largura da minha imagem? Eu vou colocar essa imagem com largura de 300 pixels. Ah, preciso colocar altura também? Não. Quando você coloca a largura de 300 pixels, a altura ele diminui proporcionalmente. Então, numa imagem, você define só a largura ou só a altura. A altura seria height. Aqui, ó, height. Certo? Mas ou um ou outro, tá? Então eu vou definir só a largura dela. Então vou lá, vou salvar. Ah, e eu posso também, aqui nesse caso, vou salvar e vamos ver ali, ó. Executei ali, ó. Tá aqui, ó. 300 pixels de largura. A medida daqui até aqui é 300 pixels. Ah, quero aumentar. Então você vem aqui e coloca, sei lá, 500 pixels. Olha lá, mudei para 500, salvo ali nos dois disquetinhos, venho aqui na página e atualizo. Tá vendo? Ah, e para centralizar, Paste Align Center, mas não vou entrar em detalhe disso agora, tá? Agora a questão dos parágrafos. Os parágrafos, a gente tem uma questão aqui que a gente precisa resolver. Olha, eu tenho vários parágrafos. Eu tenho um P, outro P e outro P. Eu tenho 3 parágrafos, certo? Eu tenho 3 parágrafos. Então, se eu vier aqui e colocar uma configuração para P, ele vai aplicar nos 3 parágrafos. Então, por exemplo, eu vou colocar P ali e vou colocar uma configuração. Vou mudar só a cor da letra. Por exemplo, color red. Eu estou colocando só uma configuração. Só quero mudar a cor da letra do parágrafo para vermelho. Então, o que acontece? Salvo ali nos disquetinhos, venho aqui e atualizo. O problema é que, como eu tenho 3 parágrafos, ele está aplicando nos 3 parágrafos. Ah, professor, e se eu quero aplicar só em um parágrafo? Não quero aplicar nos 3. Bom, se você quer aplicar só em um parágrafo, você vai ter de dar um nome específico para esse parágrafo. Então aí você vem nesse cara aqui, ó, nesse P, e coloca um ID nele, tá? ID igual, sei lá, você dá um nome nele de parágrafo sem acento, tá? Parágrafo 1. Veja, eu dei um nome, uma identificação para esse cara. Veja, esse parágrafo, ele tem a identificação de parágrafo 1, tá? Então, eu dei uma identificação para ele, né, através dessa propriedade ID. Então, agora eu venho aqui e coloco o seguinte, ó, P, jogo da velha, parágrafo 1. Aí ele só vai aplicar no P, que tem o ID parágrafo 1, tá? Olha lá. Olha lá, só aplicou a cor vermelha naquele parágrafo que tem o ID parágrafo 1. Olha, eu vou te mostrar lá. Então, veja, ó. Eu vim aqui apenas no primeiro P e coloquei um ID parágrafo 1, tá vendo? Então ele só aplicou nesse cara aqui, tá? Agora, no lugar do ID, eu poderia utilizar também o class, no lugar do ID. Class parágrafo 1. Bom, se eu usar class parágrafo 1, aqui no lugar de usar jogo da velha, eu vou usar o pontinho, pontinho, tá vendo? No lugar do jogo da velha, eu uso ponto aqui na hora de configurar. Salvo, também vai dar o mesmo resultado. Tá vendo? Deu o mesmo resultado. O bom de usar o class, a diferença do class para o ID é o seguinte, que se eu quiser usar o class, eu posso pegar esse cara aqui, ó, esse class, e colocar em outro parágrafo também. Por exemplo, eu quero o primeiro parágrafo e o último com essa cor. Então eu posso pegar, ó, P, class, parágrafo 1, aplicar no primeiro, P, class, parágrafo 1, aplicar no último também. Eu não poderia fazer isso com ID, porque o ID eu não posso repetir o mesmo nome. Se eu tivesse colocado PID, parágrafo 1 aqui, eu não poderia colocar PID, parágrafo 1 no último. O último teria de ser, por exemplo, parágrafo 2, ou parágrafo 3, ou qualquer outro nome. Quando você usa class, você pode repetir o nome em mais de um elemento e aí ele vai aplicar aquela configuração em mais de um elemento. Então, por exemplo, salvei aqui nos disquetinhos, venho aqui, ó, ele aplicou no primeiro parágrafo e no último. Porém, não aplicou no segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo não tem o class, ó, ele só tem o class no primeiro parágrafo e no último. Então, quando você tem mais de uma vez o elemento, nesse caso eu tenho o elemento P aqui, a tag P aqui, a tag P aqui, a tag P aqui. Se eu quero aplicar uma determinada configuração só em alguns desses parágrafos, então eu coloco o class ou ID. Se for aplicar em um só, você coloca ID. Se você for aplicar em mais de um, a mesma configuração, você usa o class. E na hora de configurar aqui, você coloca P, a tag, né, ponto, e o nome que você deu lá para o class.
o nome que você deu lá para o class. Isso foi só uma introdução, você viu que eu criei um arquivo HTML index e criei um arquivo CSS separado, né? Que são comandos separados. Como é que eu liguei os dois? Aqui dentro da tag head do meu arquivo HTML, eu criei a tag link indicando o nome do meu arquivo CSS, tá? E aí ele faz a ligação com o arquivo CSS. E no arquivo CSS eu coloco o nome do elemento que eu quero configurar e as configurações que eu quero fazer no elemento. O nome do elemento e as configurações que eu quero fazer no elemento. Caso o elemento apareça mais que uma vez, no caso do P, então aí você tem uma opção para dar uma identificação, um nome de classe para o elemento. Então aí você usa o class, coloca um nome para o elemento. Se for a mesma configuração para outro, você coloca o mesmo class para o outro. Vem aqui e coloca o nome do elemento, ponto, o nome da classe e a configuração que você quer. E ele aplica a configuração que você deseja. Quer colocar mais configuração? Ponto e vírgula. Você pode colocar aqui um fonte family, por exemplo, Arial, tipo da letra. Você pode colocar um font size, por exemplo, para aplicar deixa-me ver aqui, font size para aplicar tamanho da letra. E aí eu posso colocar 16px, por exemplo, e salvo ali nos disquetinhos, atualizo, veja que mudou a fonte para Arial, mudou para tamanho 16. E assim vai. Isso foi só uma introdução. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como se utiliza mais recursos dessas linguagens HTML e CSS. Lembrando, essas linguagens foram criadas por esse conjunto de empresas do consórcio W3C, que hoje são 428 membros. Existe um site chamado W3 Schools, onde você pode aprender todas essas linguagens criadas por esse consórcio de empresas. Você pode aprender nesse site W3 Schools, ó, HTML, CSS, Bootstrap, que na verdade é CSS e JavaScript num framework, traz coisas prontas. E aí tem um monte de linguagem, ó, JavaScript, jQuery, que vem do JavaScript, React, que vem do JavaScript, Angular, que vem do JavaScript. Todos esses daqui, ó, são baseados em JavaScript. PHP, tem um monte de... São todas, a maioria das tecnologias criadas por esse consórcio de empresas, você pode aprender aqui. Está em inglês, mas é confiável, é o site mais confiável para você estudar. Por exemplo, Learn HTML, você pode vir aqui, ó, e estudar os elementos HTML, ó, que eu estou te explicando, ó, o H1, que eu te expliquei hoje. Aqui a estrutura da página, tá vendo? Que eu te expliquei hoje, ó, o P de parágrafo, H1... Então aqui você vai estudando, ó, pode vir aqui no Try It Yourself, você vai ver o resultado aqui, ó, tem o código, você pode mudar esse código aqui, ó, você muda o código, Run, ele mostra aqui desse lado o resultado. Então é bem interativo esse ambiente de estudo aqui, ó. Terminou aqui, você vai no Next, ele vai para o próximo tópico, que são os atributos. E aí vai explicando o que são os atributos, e aí vai. Então você pode aprender HTML, você pode aprender CSS lá em cima. Ó. CSS é aquilo que eu estava te explicando agora, né? O CSS tem o quê? São os comandinhos. Olha lá, ó. Você coloca o P, a propriedade dentro, olha lá, o P, ó, a propriedade dentro. Os comandinhos que eu estava te explicando, ó, as cores. E tem uma série de outros comandinhos, e ele vai mostrando aqui, ó, o ID, né? Tem aqui, ó, mostrando para você uma série de outras configurações. Esses sites todos eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você. Assista os próximos vídeos da sequência que você vai aprendendo um pouquinho mais, até você ser capaz aí de desenvolver um site completo. Hoje foi só uma introdução da linguagem HTML e CSS nesses editores de texto que eu mostrei para você. Espero que você tenha gostado. E no próximo vídeo eu continuo te mostrando mais novidades aí. Até mais, até o próximo vídeo.